Então nós, na nossa caminhada evolutiva, como diz a irmã Sidufo, muitas vezes criamos monstros para nos aterrorizar, devido às nossas condutas irrefletidas, impensadas, que são prejudiciais aos outros. Então, diz o seguinte a irmã: adquiridos a preço da dor alheia, as aventuras e desvios, porque muitas vezes as aventuras e os desvios de conduta, os prazeres e as vantagens são atalhos de fugas que dilaceram as fibras da sensibilidade e organizam prisões interiores em forma de dores emocionais. Uma das mais conhecidas na atualidade é a dor do abandono, a sensação do desamparo. É muito comum a gente ver como é que funciona isso, o mecanismo do castigo está instalado na própria consciência, porque como nós somos centelhas divinas, isso diz a Gênesis, que nós saímos de Deus, simples e ignorantes, né? Então estamos fazendo o aprendizado, ou adquirindo luz, que é confundido quando se acende vela para a gente que já desencarnou, acender vela porque ele precisa de luz. Não é a luz de vela que precisa, é a luz da orientação, da informação, do conhecimento, não é a luz de vela. Então, se nós temos mais luzes, nós compreendemos melhor as coisas e podemos agir de uma forma mais inteligente. Quando eu falo mais luz, não quer dizer que é luz da intelectualidade. Nós temos que ter a luz da espiritualidade, porque a luz da intelectualidade é o grande conhecimento. Tem muita gente que tem grandes conhecimentos, mas o aspecto moral e ético é zero. Usam esses grandes conhecimentos para roubar os outros, para sacanear, para prejudicar, para corrupção, para o prejuízo generalizado para as pessoas, para as nações. Pagarão muito caro por isso. Eles não sabem ainda disso, mas pagarão muito caro. Nós vemos que pessoas que causaram grandes tragédias, grandes prejuízos aos outros, e muitas vezes por mecanismos de proteção, porque eram autoridades ou estavam acobertados por autoridades, quando desencarnaram foram presos e levados para as furnas das áreas infernais e ficaram aprisionados lá séculos, às vezes, debaixo de tortura e sofrimento. Sempre o espírito pagará o preço da sua estultícia e da sua maldade, né? E vemos que pessoas que foram condenadas, por exemplo, à prisão perpétua em outros países, muitas vezes se tira pessoas, espíritos que estão presos há 2 milênios, 3 milênios, porque para eles a prisão é perpétua. Essa foi a condenação que eles tiveram. Ou alguém que é condenado, por exemplo, em alguns países, é condenação de 500 anos. Claro que sabe que a pessoa não vai viver aquilo, mas a condenação foi calculada em 500 anos. A pessoa vai morrer e vai continuar na prisão. Só sai quando concluir os 500 anos. Por que nós normalmente não sabemos disso? Porque nós ainda não estudamos muito a realidade espiritual. E lógico que não vamos saber se tem alguém que está preso numa prisão aí, que hoje está no astral, porque a prisão pode não existir mais, mas está lá aprisionado. Nós não vimos lá numa visita no Museu de Londres, eu passando perto de uma múmia, eu escutei o pedido dela: me tira daqui, que era uma moça, estava há 4.000 anos presa na múmia. Já imaginou ficar preso 4.000 anos numa coisa? Me tira daqui, socorro. Por que não saiu antes? Ou porque ninguém ouviu, porque ninguém acreditou, ou porque tinha que ficar todo aquele tempo. Eu passei pertinho e consegui ouvir, que não é comum isso, às vezes acontece, né? Eu vi perfeitamente a voz dela pedindo: me tira daqui. Mas ela não falou em português? Falou em português, porque o pensamento é universal. Então o idioma é a comunicação materializada para determinados grupos ou regiões, né? Eu ouvi ela em português, era uma egípcia, mas eu escutei ela perfeitamente em português. Me tira daqui. Depois nós trouxemos ela para a incorporação, para conversar, falou perfeitamente em português. Porque quem falou daí foi o médium. O médium traduziu o sentimento e o pensamento. Por isso que nós escutamos espíritos, independente de onde eles estejam ou que aparência tenha. Não importa se ele é um ET que veio com a aparência do extraterrestre, você vai conseguir se comunicar com ele perfeitamente. Porque a linguagem universal é pensamento.
ou raciocínio, podemos dizer assim. Então você se comunica, né? E aí nós começamos a perceber que a vida é muito mais do que nós possamos imaginar, vai muito além. E por isso a importância de nós desenvolvermos a consciência de aceitação da nossa realidade momentânea.